Pedro Torres. Resultado justo? Léo, sendo bem sincero, acho que não. Acho que não, apesar do Goiás ter ficado mais com a posse da bola nessa reta final, foi um chute de raríssima felicidade, mas que conta muito também, mais uma vez, com a ausência de um jogador ali para poder marcar, né, na entrada da área. E é o Otávio no gol e é o Matheus Henrique mais uma vez num lance desse tipo. Foi assim naquele jogo contra o Pouso Alegre, né? Então não é a primeira vez que o Otávio acaba sendo vítima dessa ausência de uma proteção melhor da entrada da área, muito por conta da presença do Matheus Henrique por ali. Foi muito mal na abordagem ao Wesley Garcia. Estava óbvio que ele iria fazer aquele movimento para finalizar daquela forma, e a leitura do Matheus Henrique, como todas as outras dele ao longo das partidas que tem sido acionado foi muito ruim. Mas o Cruzeiro, eu acho que não merecia ter uma sorte melhor nesse jogo, né? Merecia ter saído com o 2-1. Acho que ali na reta final o torcedor vai ficar chateado porque o Goiás acabou tendo mais a posse da bola, mas muito por conta, eu acho, de um aspecto físico. O Cruzeiro já estava demonstrando um desgaste maior, e aí a opção do Cruzeiro foi acabar ali se retraindo. O Cruzeiro não sofreu tanto, né? Tanto que é um lance ali, mais uma vez, de raríssima felicidade do atleta da equipe esmeraldina. Fica a chateação pela forma, né? Ali nos últimos minutos já, o Cruzeiro ficou a 1 minuto de voltar para Belo Horizonte com uma vitória. Agora é se recuperar, pensar no Remo, e lá na frente o Cruzeiro tem totais condições de se classificar dentro do Mineirão diante do seu torcedor. Bom, tô vendo até o Wesley Garcia, ele dá entrevista, tem cara de menino, né, o venezuelano, que fez o gol de empate aí do Goiás. O Valor, e esse empate que fica com sabor de derrota, ou não muito, até porque tem o jogo de volta? Não, Léo, o empate fica com um sabor de derrota, mas em termos de Copa, cara, você empatou fora de casa e vai jogar em casa para decidir com uma vitória simples, é bom. Agora, quando a gente pensa no contexto, não só do jogo, mas no contexto do Cruzeiro da temporada. O Cruzeiro hoje não colocou o Gerson para pisar no gramado. E para mim, acertada essa decisão do Arthur Jorge. A gente viu o Gerson sair aos 15 minutos do segundo tempo diante da equipe do Grêmio. Um jogador que está sofrendo muito fisicamente. A gente sabe que alguns jogadores estarão fora, que estiveram hoje. O Fabrício Bruno, que jogou 90, o Matheus Pereira, que jogou 90, vão estar fora contra a equipe do Remo, que a gente está vendo, né? Quem está achando que é Campeonato Brasileiro é moleza, o que o Remo foi lá na Fonte Nova fazer hoje contra o Bahia. Então, por esse contexto, por esse recorte da temporada, você poder jogar por um empate no Mineirão e de repente abre 1-0, eu estou pensando mais na questão da manutenção física do elenco. Você abre uma possibilidade quando vence o jogo fora. O jogo em casa, o Cruzeiro tem totais condições de fazer o placar, uma vitória simples, mas vai precisar, dependendo do que esteja acontecendo em outras competições, daquilo que o Arthur tiver de melhor. E assim, cara, tem que ter entrega, né? Com sinceridade, eu não gosto de falar dessa questão de entrega, mas não pode. Os seus 2 pontas entraram, estão marcando pra caramba, o seu atacante que entrou estão marcando pra caramba, e você tomar um gol desse pra cima do volante, entendeu? Pra cima de um jogador que tem como característica fazer melhor do que esses outros, assim, eu tô bastante irritado, porque não é a primeira vez. Tá? Hoje não tem o Matheus Cunha. Provavelmente, se tivesse o Matheus Cunha, muita gente ia tentar, quem sabe, colocar na conta dele, mesmo sendo o chute que foi. Mas, cara, o Matheus Henrique, ele precisa de aterrissar e entender onde que ele está jogando no Cruzeiro. Esse gol, inclusive, me lembrou muito, muito mesmo, muito, a jogada para cima do Wallace o ano passado, Cruzeiro e Mirassol. Se você for pensar, é um tipo de lance muito parecido, sabe? Um já encerrou o seu ciclo no Cruzeiro. O outro, a cada jogo que eu vejo o Matheus Henrique jogar, eu quero mais que chegue o momento do Cruzeiro ter a condição de negociar esse atleta. Então, assim, é irritante, porque todos se doaram pra caramba. O zagueiro foi à frente, fez um gol, o Matheus Pereira ficou do jeito que podia ficar dentro do campo, o Sinisterra voltando depois, o Kaique Kenji ligadaço, o Cauã Prates, gente, que não pisa no campo um tempasso, todo mundo colocando o pé na bola, o Lucas Silva ficou cansado, mas ligado, pra sabe, um momento, cara, fechar a perna direita,
é fechar a perna dominante, mas é pedir muito pro Matheus Henrique ajudar o Cruzeiro. Ele não consegue ajudar o Cruzeiro. Seja de 90, 45, 20, 25. Então é muito irritante. Você vê o esforço coletivo ir embora. Porque um jogador achou assim, esse cara não vai acertar o chute. Cara, e ele tá sempre pedindo alguma coisa. Ele levantou a mão pra quê? O que ele queria pedir naquele tipo de lance? Então, Léo, assim, irrita muito ver o Cruzeiro deixar escapar essa vitória, principalmente através da ação de um jogador que não consegue ajudar o Cruzeiro em nada, em nenhum minuto sequer. E hoje, Pedro Torres, a culpa não foi do goleiro, né? A gente teve o Otávio estreando com o Arthur Jorge, né? Já tinha feito ali 2 jogos no início da temporada e tal, mas com o Arthur Jorge, primeira oportunidade dele, hoje não teve nenhuma culpa. Foi bem, inclusive, assim, o Otávio, quando pôde fazer algumas defesas, foi exigido. Olha, eu acho que dentro do que foi possível o Otávio fazer, ele foi muito bem. Acho que não tem culpa dele no primeiro gol, muito pelo contrário, o Cauã estava desligado na jogada e aí o adversário acaba conseguindo finalizar no rebote. E aí no segundo gol do Wesley Garcia é um chute de raríssima felicidade, a bola passa muito do raio de alcance do Otávio, bate na trave e acaba resvalando nele ali enquanto ele ainda estava caindo, né, e entra para dentro do gol. Mas dentro do que foi possível para o Otávio agir, acho que foi um bom jogo dele. Me deixou com uma sensação legal, até pensando em próximos jogos. Fica a chateação mesmo, Léo. Infelizmente a chateação até poderia ser legal, assim, poderia não, seria legal para o Otávio, né, se ele consegue terminar esse jogo com uma vitória do Cruzeiro. Infelizmente não foi possível. Tomara que o Cruzeiro consiga aí se classificar, e eu tenho muita expectativa nisso na Copa do Brasil, mas a forma como foi sofrido esse empate deixa o torcedor chateado. Outro ponto negativo do jogo de hoje, o gramado, hein, Valor? Prejudicou o jogo do Cruzeiro? Ou a gente viu, por exemplo, muitos erros também, muito em função da limitação técnica? Não, prejudicou o gramado, sem sombra de dúvidas, prejudicou o Cruzeiro. Por isso que a gente tá falando, Léo, Copa do Brasil é uma batalha, sabe? Você tem que colocar o coração, você tem que se jogar, cara. Você joga contra muita coisa. O Cruzeiro não jogou só contra o Goiás. O Cruzeiro jogou contra a sequência que ele tem, contra a dificuldade física. Ou alguém em sã consciência acha que, por exemplo, o Arthur Jorge não colocou o Gerson hoje em campo porque o adversário não requer o Gerson em campo. Não, gente, é um planejamento, faz parte de uma sequência pesada que o Cruzeiro tem daqui até a parada para a Copa do Mundo ainda. Então, é um gramado difícil, mas o seu zagueiro, ele se arranca lá de trás, dá um jeito com o Bruno Rodrigues, que entrou ajudando pra caramba. O Cauã Moraes se recuperou. Falta para alguns jogadores no Cruzeiro, e hoje citando especificamente para o Matheus Henrique, espírito de equipe, espírito de entender o que está acontecendo aqui, hein? Qual que é o jogo? Não, peraí, estamos ganhando, um jogo que saímos perdendo, em um gramado que está ruim, que está pesado, mas acabou. Aqui eu vou fazer o meu máximo. Se tiver de me atirar de cara aqui para algum chute, eu vou me atirar, sabe? Então é bem frustrante, Léo. Eu fico bastante irritado, porque é um jogador que sistematicamente vem atrapalhando para mim. Não consegue dar contributo mínimo. E por favor, Arthur Jorge, da mesma forma que você hoje colocou o Kenji acertadamente antes do Wanderson, nessas análises que você tem feito, não só de quem joga como titular, mas também de quem vem entrando, na mesma análise que você fez com Bruno Rodrigues e Chico da Costa, hoje a ordem é Caio Jorge, Neiser e Bruno Rodrigues de forma acertada. Dê oportunidade a Hickman ou a Japa de entrar neste meio campo do Cruzeiro quando tiver de acionar o Matheus Henrique. E eu não estou falando por minha preferência, não. É só você observar as vezes em que ele foi acionado, o que ele entregou dentro do campo. Aqui o Matheus Osório está falando que o Otávio mostrou mais que o Matheus Cunha. O Bruno Silva, o MP10 deu um passe top, mas o Arroio desperdiçou. Cris Silva, falando sobre a arbitragem, e que não tinha visto até então o replay da falta do Arroio, se foi na área ou fora da área, mas enfim, a arbitragem errando em alguns lances capitais. A arbitragem do jogo de hoje, padrão do Davi Lacerda, né? Não foi a pior arbitragem dele talvez, mas
a situação de critério e tal, uma coisa que incomoda. Ah, incomoda, Léo. Ele é muito ruim, né? Tem o lance do amarelo do Jean Carlos, né? Numa falta do Romero, ele tá de frente pro lance, ele não dá falta, deixa seguir, aí de repente ele volta, provavelmente o quarto árbitro avisou, e aí ele marca e dá o cartão amarelo. Não acho que foi preponderante no resultado, tá? Mas não precisa de ser preponderante no resultado para a gente criticar. Eu acho que ele é um árbitro muito ruim, muito aquém do que a gente espera para o nível profissional do futebol brasileiro. Mas era esperado, sabe? Quando eu vejo o nome dele assim na escala, eu já tenho zero expectativa de que a gente vai ter um bom jogo. A gente até comentava aqui, né, Léo? Um jogo de muitas faltas, acho que ele dificilmente conseguiria controlar, porque é um árbitro bem ruim para mim. Bom, mais de 16 mil aparelhos conectados, faltando 50 inscritos para a gente virar 487 mil aqui na Samuca TV. Já passamos dos 10 mil likes, caminhando para 11 mil agora. Então, se você chegou agora, por acaso não clicou no joinha, faça isso. Dê aquela likeada aqui no Dia de Jogo KTO, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva na Samuca TV. Abraçar o Fabiano Martins, ele tá falando que o Matheus Henrique destrói o esquema tático do time. O Cris Silva, contra tudo e contra todos, zero. O LH tá falando que entraram 5 jogadores e o time morreu taticamente, fisicamente, no quesito vontade. Sinisterra, só falta não entrar mais, elenco fechado. Olha, ele falando sobre 5 jogadores que entraram e o time morreu taticamente, fisicamente, no quesito vontade. Você acha que quem entrou não foi legal? Eu acho que quem entrou e não foi legal foi o Matheus Henrique, ponto. Os outros todos, cada um à sua maneira. O Luiz Sinisterra, a gente tem que colocar contexto, ele tá pisando esse ano pela primeira vez num jogo do Cruzeiro. O Bruno deu assistência, o Kenji fechou direitinho o lado direito e o Cauã Prates fechou direitinho o lado esquerdo. O único para mim que não contribuiu foi o Matheus Henrique, mais uma vez. Ô Pedro, o Valu falou há pouco sobre a oportunidade também para outros jogadores dessa posição do Matheus Henrique. Não só por hoje também, mas por uma sequência que até agora não agregou muito o Mateuzinho. A gente sabe da carreira dele, do potencial dele, mas no Cruzeiro, não sei se nem atravessa uma boa fase, mas ainda as oportunidades que ele até teve, não conseguiu concluir isso para uma boa sequência no Cruzeiro. E nesse momento não vive o melhor, hein? Ah, com certeza, Léo. Nesse momento não vive o melhor e eu acho que o Valu foi muito correto no posicionamento dele, né? A gente falou isso para outros jogadores, né? Falou assim pro Chico da Costa, pro próprio Wanderson, que tiveram várias oportunidades e não corresponderam, e aí o Arthur Jorge passou a oportunizar outros atletas. Acho que com o Matheus Henrique não pode ser diferente. Eu concordo com o Valu, né, com relação assim, a outros atletas entraram e entregaram algumas coisas para esse time do Cruzeiro. O ponto para mim que faltou hoje um pouco para esse time do Cruzeiro, talvez foi segurar um pouco mais essa bola lá no ataque, ter conseguido segurar essa bola um pouco mais lá na frente. Acho que muito por conta também das características dos atletas que entraram, né? O Bruno não é esse cara, o Sinisterra não é esse cara, o próprio Kaique Kenji não é esse cara, mas o Cruzeiro poderia ter tentado ali, de alguma forma, manter essa bola lá no ataque, apesar de o Goiás não ter gerado tanto perigo, sabe? Assim, não teve chances claras, acabou tendo ali uma finalização de raríssima felicidade, mas sobre o Matheus Henrique, eu acho que as oportunidades para ele já foram assim, já excederam o limite. Acho que outros jogadores merecem esses minutos que o Matheus Henrique tem ganhado. O Joaquim tá falando aqui que Matheus Henrique e Matheus Pereira péssimos. Além do Mateuzinho, você acredita que hoje não foi um jogo legal do MP? Não foi uma boa jornada do Matheus Pereira. Acho que isso tá assim, muito claro. Tem uma questão em um dado momento do jogo, para mim, de um desgaste físico. Até achei que ele seria um dos que poderia sair, não por conta da sequência, porque o Matheus não vai jogar contra o Remo, né, o Matheus Pereira, mas por conta do que o jogo estava ali mostrando. O Matheus estava mesmo se arrastando, mas eu acho que em alguns momentos, quando teve condições e o Cruzeiro tentou esse jogo de aproximação, ele teve participações ali interessantes. O ponto para mim as participações interessantes do Matheus Pereira, elas foram pontuais, e aí é um problema. Acho que aí é algo a ser criticado. Foi para mim um jogo ruim do Matheus, mas para mim nem de longe no mesmo nível do Matheus Henrique. Abraçar o Darcy aqui no Superchat, ele tá falando que o cara errou o chute, o Esli Garcia, o venezuelano, que marcou o gol de empate. O Luiz Gustavo falando que o Cruzeiro abdicou de jogar o jogo cedo. Fora isso, um bom jogo. JJ Arroio, melhores em campo. Otávio passando segurança. Daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge.
o Cruzeiro diante do Goiás hoje e no próximo sábado o duelo diante do Remo. Remo que fez 3-1 no Bahia, também pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Já as explicações do treinador, já projetar também o próximo jogo, enfim, o Cruzeiro que deve atuar no final de semana, mas hoje acertou na escalação o Arthur Jorge com algumas mexidas, né? O Otávio que entrou, o Cauã Moraes também na direita e o Lucas Silva, as 3 mexidas ao todo, hein, Valor? Olha, quando a gente fala acertou, não quer dizer que é o que a gente gostaria, né? O que a gente gostaria hoje é do Cruzeiro ter a condição do Fagner, o Otávio. Eu acho mais do que acertada a decisão dele de colocar o Otávio, de colocar o Gerson, mas dentro da realidade do Cruzeiro, né? Da questão física do Cruzeiro, para mim ele colocou o Cruzeiro mais forte possível no jogo de hoje, com o Cauã Moraes, com a presença do Lucas Silva, e as mexidas também foram as mexidas possíveis e de acordo com o que aconteceu na partida de hoje. Então, dentro desse cenário, Léo, volto a dizer, né? Claro que ele gostaria de contar com o Gerson, com o Fagner, mas o Cruzeiro tem uma sequência que se torna ainda mais pesada daqui para frente, né? Basta dar uma olhada para a tabela, os jogos depois Remo, Boca Juniors, Palmeiras, Atlético Mineiro e assim por diante, vai encerrando esse mês de abril e ainda tem todo um mês de maio pela frente para o Cruzeiro jogar e seguir firme nas frentes, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Léo. Pela Copa do Brasil, o Fortaleza empatou. O Fortaleza que sofreu o gol do CRB e acaba empatando o jogo nos acréscimos da primeira etapa. Já no intervalo, empate por 1-1 entre Atlético e Internacional. Santos e Coritiba vão empatando 0-0. Nesse momento, a imagem aí da sala de coletiva do Serra Dourada, ao vivo, daqui a pouco, Arthur Jorge. A gente está aguardando o treinador do Cruzeiro, já falando então em entrevista coletiva, ao vivo e com imagens aqui na Samuca TV. A gente chegou a comentar essa semana, ô Pedro, sobre as opções para o Arthur Jorge e se o time não teria passado uma confiança para ele naquele jogo contra a Universidade Católica. Hoje ele precisou fazer algumas alterações. No caso, ele mais para o Otávio, o Cauã Moraes também que entrou, Lucas Silva. Dá para ele confiar um pouco mais nas peças? Olha, algumas peças vão demonstrando que tem seu espaço, né, para serem utilizadas nesse grupo. Acho que o caso do Otávio, o próprio Cauã Moraes, que não começou bem, mas depois conseguiu se recuperar dentro da partida. Acho que o Lucas Silva é um cara que tem sua utilidade, né, assim, hoje ali mais para os últimos 10, 15 minutos foi um Lucas Silva que estava muito desgastado, e aí é um aspecto físico, a gente não consegue, é uma coisa que infelizmente talvez não dê para controlar, e aí de novo a gente vai entrar talvez num outro assunto no que diz respeito ao elenco, né? O Lucas Silva ser esse cara quase que um 12º jogador, isso não é culpa do Lucas Silva, é culpa de quem montou esse elenco, ou quem validou, né, a montagem desse elenco para essa temporada. Mas eu acho que alguns jogadores eles despontam ali como opções úteis, né? Acho que o Cauã Prates pode jogar mais tempo, até para a gente preservar um pouco mais o Kaique, que essa sequência agora é uma sequência mais dura, assim, e a gente conta com o Kaique para ela. Mas eu acho que algumas respostas foram positivas, né? Apesar do resultado. Bom, e foi o primeiro empate do Arthur Jorge no comando do Cruzeiro. O técnico Arthur Jorge, que chegou recentemente, a turma segue testando o áudio lá na sala de coletiva. Daqui a pouco vem, em definitivo, o Arthur Jorge para conversar com os jornalistas lá no Serra Dourada. A entrevista coletiva do treinador do Cruzeiro. Mas foi o primeiro empate do Arthur Jorge à frente do Cruzeiro. Hoje o 7º jogo, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Dá para dizer que é um bom início do Arthur Jorge? Muitos jogos já, hein? Já com 7 jogos, chegou outro dia, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Se o Cruzeiro não tivesse tão desesperado assim no Brasileiro, poderia ser ainda melhor. Sim, com certeza. Diz muito a respeito de como as coisas estavam antes dele chegar ao Cruzeiro, né, Léo? E você falando de como a coisa passa rápido, né? Vai fechar a Copa do Mundo aí com quase 20 jogos, né? Então diz muito a respeito do calendário. Mas é sim um bom início, né? Pensando no desempenho individual do Arthur Jorge. Claro que o que importa para ele é o coletivo, né? Hoje você salientou bem. Foi o primeiro empate, né? Esse empate aí com um saborzão assim de derrota, mas ninguém aqui está falando que não é bom em termos de Copa, né? Mas da luta, né? Que foi muito difícil jogar hoje lá
em Goiânia, provavelmente ele vai citar situação do gramado, do próprio clima, que parecia um calor realmente muito importante lá para os jogadores, mas é isso. O Cruzeiro consegue esse empate e o Arthur Jorge agora vai ter que quebrar a cabeça já ali na frente para jogar contra esse Remo que hoje foi lá na Fonte Nova, meteu 3-1 no Bahia, está vivendo situação desesperadora no Campeonato Brasileiro, mas tenho certeza que minimamente ninguém espera nenhum tipo de facilidade, afinal de contas é o Campeonato Brasileiro de Futebol, Léo. Bom, daqui a pouquinho chegando o Arthur Jorge então, a entrevista coletiva ao vivo e com imagens por aqui, também tem a Zona Mista ao vivo com o Samuel Venâncio, direto do Serra Dourada, depois deste empate do Cruzeiro 2-2 com a equipe do Goiás. O Goiás que chega a abrir o placar com o Nicolas, ali por volta dos 10 minutos do primeiro tempo. O Arroio chega ao empate aos 16 minutos ainda da primeira etapa. Vamos para o intervalo com este 1-1. Volta o segundo tempo bem truncado, muitas faltas, os times errando os passes, o gramado bem ruim, mas o Jonathan Jesus acha um gol para o Cruzeiro na assistência do Bruno Rodrigues e na reta final já do jogo, nos acréscimos, veio o empate do venezuelano do Goiás, Wesley Garcia, marcando o gol de empate. 2 para o Goiás, 2 também para o Cruzeiro. Jogo de volta no próximo dia 12 de maio no Mineirão. Cruzeiro recebendo a equipe do Goiás e precisando vencer para se classificar às oitavas de final da competição. Lembrando que não tem aquele gol qualificado fora de casa, então o empate 0-0, por exemplo, ou 1-1, não importa, não classifica o Cruzeiro para a próxima fase porque marcou 2 gols fora de casa. Não, quem vencer avança e evidentemente o empate, teremos aquela disputa nos pênaltis para a classificação às oitavas. 2 milhões de reais, aquela premiação pela participação na quinta fase e quem avança embolsa mais 3 milhões de reais pela participação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mais de 16 mil aparelhos aqui conectados, agora faltando 31 inscritos para a gente virar 487 mil aqui na Samuca TV. O Bruno Carteiro está aqui no chat da live, a Pamela também aqui no chat, o Eduardo participando. Galera, estamos disputando 3 competições com o elenco arrebentado pelo Tite. O Davi também está participando por aqui. Não pode jogar com Matheus Henrique e Lucas Silva. Coloca o Vidalba de volante, já que na área não tem altura. O Vidalba de volante funcionaria? Olha, nunca foi testado, né, aqui no Cruzeiro. Não lembro se na carreira também ele já foi testado. Eu sei que ele começa a carreira como um lateral e depois vira um terceiro zagueiro, e aí aqui no Brasil também joga como zagueiro no Cruzeiro desde que chegou. Não sei se funcionaria. Eu concordo que acho que ali a entrada do Matheus Henrique, né, o Matheus Henrique é um jogador que não tem participado bem dos jogos, mas era a opção que se tinha no banco para aquela função, né? Então, não é, o Valu falou, o Cruzeiro faz bem para mim, não é o resultado que vai mudar a minha opinião sobre isso, em não ter colocado o Gerson. O Cruzeiro tem outros 2 confrontos bem importantes, onde o Gerson vai ser extremamente necessário, principalmente pensando no jogo já de sábado contra o Remo lá no Pará. Mas acho que é momento de abrir essa vaga que hoje é ocupada pelo Matheus Henrique para outros jogadores. Aí tem Japa, não sei se vai ser um Murilo Hickman, se vai ser eu sei que talvez pode ser muito... soar muito ansioso, porque é um atleta jovem, mas muita gente fala do Eduardo Pape. É fato que o Arthur Jorge vai precisar de encontrar uma outra solução dentro de um elenco que claramente, além de ser limitado, tá no seu limite, né, físico. A cada jogo que passa a gente vê que o Cruzeiro ele vai entrando no seu limite físico muito por conta de um trabalho anterior. O Rômulo Cleison tá falando que o Otávio merece continuar de titular, mostrou segurança. O Alisson Reis, falando que o time do Goiás é ruim, ainda assim o Cruzeiro consegue empatar, não ganhar desse time. O Aliomar, na opinião dele, foi o time recuar demais e deixou o empate para a equipe da casa. O Brúcius está perguntando, o AJ já foi para a coletiva? Ainda não, Brúcius. A gente está acompanhando imagens ao vivo e o Arthur Jorge chegando daqui a pouco. A gente já viu a turma ali fazendo o teste do áudio, agora estou mexendo ali no banner também, estamos ajustando a sala de coletiva para a chegada do treinador do Cruzeiro. Daqui a pouquinho vai falar o Arthur Jorge ao vivo aqui na Samuca TV. O Matos Dias falando que Mateuzinho é 1 a menos, que dificuldade o Arthur Jorge tem para enxergar isso, hein? O Rômulo, Lucas Silva joga bem até cansar, depois é 1 a menos também. Você até chegou a elogiar o primeiro tempo do Lucas Silva, né, Valu?
Sim, eu acho que no segundo tempo ele não comprometeu. Quem comprometeu foi o Matheus Henrique, que entrou aos 12, né, do segundo tempo. Realmente ele se cansou, já começou a perder ali algumas situações do meio campo, mas era um cara que precisava de ficar em campo, exatamente por conta daquela situação do Gerson estar mais inteiro no jogo contra o Remo, como já disse o Pedro Torres. O Fábio por aqui, Fábio Lúcio, tá falando que é um castigo tomar um gol nos acréscimos, desse jeito também, o Cruzeiro tava com o jogo ganho. O Célio Souza, também no chat, assim como o Fábio Santos, e pode testar aí o Jonathan Jesus como atacante. Ele me lembra o Bruno Henrique do Flamengo. O Wesley também está dizendo que o Mateuzinho nunca foi o primeiro volante, não sei porque insiste com ele nessa posição. O Igor, falando que o Otávio precisa de fato ser mantido no gol, passou muito mais segurança pra gente. O Marcos Vinícius também no chat, o Luciano, parem com essa desculpa de desgaste, todos os times da Série A jogaram seus estaduais, só o Cruzeiro cansou. O Guilherme Augusto, Mateuzinho e o Wallace têm os mesmos números. Léo, não foi só, rapidamente, só para responder nosso espectador, não foi só o Cruzeiro que jogou, não. Mas o Cruzeiro, ele não teve um técnico com a capacidade de administrar os minutos e começou muito antes de outras equipes a sua sequência com o time titular, rodando pouco o elenco, porque era um técnico que jogava para segurar o seu emprego. E além disso, o Cruzeiro teve um péssimo profissional na preparação física, que não bastasse a sequência de jogos, a preparação física dos atletas não foi feita de maneira adequada. Então é só isso. A gente sabe o calendário é para todo mundo, só para contextualizar quando a gente fala a respeito do Cruzeiro. Ou alguém acha que o Gerson veio para o Cruzeiro para jogar até os 15 do segundo tempo e ficar fora de uma partida seguinte? E nesse momento tem uma enquete rolando no chat da live, quase 1000 votos, e se quem está aqui no chat defende a permanência de Otávio como titular do Cruzeiro. 96% sim, 4% não. A maioria, por enquanto, aqui no chat, quase 1000 votos, defendendo uma titularidade, uma permanência para o Otávio. Próximo jogo, Otávio titular, Pedro? Na minha opinião, sim. Eu manteria o Otávio como titular do gol do Cruzeiro, Léo. Você, Valu? Ô, Léo, o Otávio tá no gol para mim desde o jogo contra o Grêmio, na minha cabeça. Ele podia ter ficado sentado hoje lá, assistindo o jogo, não ter chegado, a bola nem ter passado do meio campo, que para mim ele deveria ser titular. Ainda mais com as intervenções que ele fez, então, corajoso, né? Eu falava de coragem no gol do Cruzeiro e o Otávio mostrou ser corajoso no jogo de hoje. O Milton Souza falando o Otávio titular com certeza. O Jonas Daniel falando sobre Mateuzinho que não dá certo no Cruzeiro. O Evandro, hora de mesclar, é agora. O Ivan Alves, temos que aprimorar muito. O Gui tá falando que esses 4% aí é família do Matheus Cunha votando. Flávio Souto, o empate foi bom, galera, tanto de time da Série A perdendo e empatando. O Paulo também tá aqui no chat. Ana Janine, Otávio muito seguro, a impressão que passou para ela nesse jogo. Também aqui o Luciano Madeira tá falando, Valu, remeteu 3-1 no Bahia fora de casa. O time do Remo, 3-1 lá em Salvador. Aqui também o Lucas Militão. Qual o problema do Murilo Hickman, que nunca joga? Óbvio que o Arthur Jorge que tá observando lá os treinamentos e tudo mais, mas quando o Murilo Hickman foi titular, dava a impressão que tinha ali algo para ser explorado também, né? Não chegou a ser um grande destaque assim, mas também não foi um jogador que comprometeu e falou, não merece mais oportunidade. Não, acho que nas oportunidades que ele teve chance, né, ele mostrou que faria sentido insistir nele, sabe, um pouquinho mais, que ele pudesse ter alguns minutos, claro que não estou falando aqui de ser um Murilo, um titular absoluto, mas receber mais chances, né, ter mais oportunidades, isso acabou não acontecendo, a gente teve uma troca de comissão, se eu não me engano o Murilo Hickman tomou o mesmo caminho que Juan Gabriel, Ryan Leles, outros atletas que foram devolvidos, entre aspas, assim, ao Sub-20, né? Então estão 100% ali a serviço do Sub-20. Mas eu acho que é um jogador que, dentre as opções que a gente tem hoje, pensando em uma janela fechada, poderia, quem sabe, voltar a vivenciar a rotina do profissional para ser observado mais de perto pelo Arthur Jorge. E acabou lá na Vila Belmiro, Santos e Coritiba empataram 0-0 também por esta quinta fase da Copa do Brasil. Jogos em andamento. Daqui a pouco tem bola rolando, não, já tem bola rolando para os jogos das 9h30 da noite. E
nos placares confirmados desta quinta fase, enquanto já vem aí o Arthur Jorge, tem ali o Samuel Venâncio, tem o teste de áudio, tem o teste também da própria câmera. Há pouco passou um orelhudo lá na câmera e o Samuca ainda testando por lá, já vai falar ao vivo o Arthur Jorge. Imagino que assim... Léo, Oi. Só um detalhe, o Murilo que foi titular hoje, tá no sub-20, evidentemente, na vitória que dissemos aqui no início do nosso dia de jogo KTO, de 5-1 do Cruzeiro para cima do Avaí. O Murilo, camisa 5, titularíssimo hoje no sub-20, Léo.